você puder abrir Lucas capítulo 17. Gostaria de falar um pouco sobre capítulo 17, versículo 20. Se fosse colocar um título nessa mensagem, talvez aceitaria a proposta que está aqui na minha Bíblia: a vinda do reino de Deus. Quando nós falamos da vinda do reino de Deus, quando nós falamos de reino de Deus, nem sempre é uma mensagem que tenha tanto interesse na vida dos consumidores, porque Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia. Deus dá pão para quem tem cabeça de consumidor, e Deus dá semente para quem tem cabeça de provedor. E o reino trabalha com semeadura, e não vou falar de dinheiro, pode desarmar o seu coração. O reino trabalha com semeadura. Quando o povo de Deus pisou o pé em Canaã, eles estavam por 40 anos, toda manhã amanheciam, e o pão caía do céu, e eles comiam. Quando eles entraram em Canaã, e eles fizeram o primeiro plantio, o plantio de trigo, quando fizeram a primeira colheita, a partir daquele dia, cessou de cair o maná do céu. Deus estava dizendo: no reino nós trabalhamos juntos, você semeia. E por que a primeira colheita foi de trigo? Porque trigo faz o pão, e para que eles entendessem: embora você semeie, embora você colha, o pão ainda cai do céu. O que vem da terra cai do céu para você. E quando a gente fala de reino, nem sempre é uma mensagem interessante, porque o reino não tem a ver comigo, o reino não tem a ver com você, porque o reino não tem a ver com eu. O reino tem a ver com nós, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. No reino você vai sempre ter que pensar coletivamente. No reino de Deus, meu filho é o seu filho é o meu filho. Se o seu filho está nas drogas, é meu filho que está nas drogas. Porque no reino não há espaço para mim, é nosso. No reino de Deus, o reino, ele é do rei. Talvez a língua portuguesa seja a língua mais simples e fácil de compreender o reino. Porque é o reino. O que é o reino? O reino é o reino. Você pega a palavra reino, separa o rei, espaço, no. Isso é reino. Quando que eu sei que um reino está no ministério? Um ministério está no reino. Quando o rei é o rei no ministério. Isso é um ministério no reino. Quando eu sei se um casamento está no reino. O que é um casamento no reino? É o rei no casamento. Se o rei está no, então é reino. E o reino confronta a nossa estrutura brasileira. Por quê? Porque o reino é monárquico, o reino é de um rei. E numa estrutura, numa mentalidade democrática como nós temos dificuldade, porque queremos viver no reino democraticamente. Na democracia, se você não gosta, pode fazer uma passeata e protestar. No reino você não tem esse direito, porque o reino não tem nada a ver comigo, com você. O reino tem a ver com o rei. Tudo é dele, por ele e para ele. Com a mente democrática é difícil você compreender o reino. Numa mente democrática,
Se nós chamarmos pessoas aqui para serem curadas, se Jesus curar um, vai ter que curar todos, senão amanhã tem protesto. Só que o reino é teocrático, ele faz como lhe apraz, louvado seja o rei. O reino precisa ser compreendido com as leis do reino. Por isso que uma nova mentalidade precisa ser trabalhada em nós. E Lucas, no capítulo 17, versículo 20, Jesus, ele é interrogado sobre o reino, versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, ou com aparência visível, nem dirão ele aqui, ou estar lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis, e vos dirão: ele aqui, ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha em outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Uau! Falamos esses dias aqui sobre o Salmo número 1, que é a matriz de todos os salmos, que fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como uma árvore plantada aos ribeiros das águas, que dá fruto na estação própria. Estamos falando que o novo nascimento me conferiu um olho espiritual para ver o reino de Deus. E aonde está o reino de Deus? Jesus diz: ele não vem com aparência. Logo, tudo que você vê, tudo que você toca, não é reino. Reino não vem com aparência. Reino você não vê com esses olhos. Reino você vê com os olhos do novo nascimento. Reino você não vê quando lê a Bíblia. Reino você vê quando medita na Bíblia. Porque quando você lê, você vê o que está escrito. Quando você medita, você vê o que Deus quer te mostrar naquilo que está escrito. E a meditação me faz enxergar o reino. E quem anda nessa dinâmica de vida, não anda num conselho dos ímpios, não é conduzido pela cultura estabelecida no mecanismo de pensamentos que rege uma cultura. O que é cultura? Cultura é um conjunto de pensamentos que guia a mentalidade de um povo. E na sua cultura se determina quem se cultua, porque a palavra cultura vem de culto. Quer saber o que uma nação cultua? Procura saber o que ela cultiva. Se você cultiva o dinheiro, já sabemos quem você cultua. Por isso que as nações mais pobres, você vai lá, eles cultuam o rato. Você vai no Rio Grande, por exemplo. Mas não quero falar sobre isso, quero falar sobre o reino de Deus. E quem medita na lei do Senhor, tem o seu prazer nela. A Bíblia diz que esse homem é como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. E agora vem um grande segredo: ele dá fruto na estação própria. O que é dar fruto na estação própria? É compreender os dias em que estão vivendo. O reino te dá a condição de você entender os dias que você está vivendo, porque só quem compreende a estação que está, pode dar uma resposta para ela. Só quem compreende a estação que está, também pode desfrutar dela, porque Deus trabalha com estações, e toda estação tem uma provisão. Por isso, se alguém quiser plantar, vai olhar a estação da lua, porque dependendo da estação da lua, você planta essa semente, corta o cabelo, planta a árvore,
dependendo da estação. Se você é um pescador, dependendo da estação da lua, da estação da maré, você pesca esse peixe ou aquele peixe, porque Deus trabalha com estações, e Deus está mostrando num plano físico que eu devo compreender as estações para dar uma resposta para ela. E quem compreende o seu tempo, quem compreende as suas estações, dá uma resposta para ela e faz parte daqueles dias. Deixa de ter uma palavra para se tornar a palavra, deixa de ter uma mensagem para se tornar a mensagem. Por isso que João Batista, ele começou com uma mensagem e se tornou a mensagem. Jesus Cristo um dia, ele leu Isaías 61, não tinha numeração, mas ele leu, e quando ele acabou de ler, ele disse, hoje se cumpre essa palavra. Ele entendia exatamente que ele estava cumprindo algo que Deus falou pelas Escrituras, ele entendia o tempo de Deus naqueles dias, e dando uma resposta para ele. O povo que medita na palavra de Deus, vai dar uma resposta para os seus dias. E Jesus, interrogado sobre como viria o reino de Deus, ele disse, será a vida do filho do homem. Ele dá uma dica, ele diz, será como nos dias de Noé, e também será como nos dias de Ló. E ele dá uma dica ainda mais, para que a gente não pudesse estar perdido. Ele disse, esses dias seriam dias que compravam e vendiam. A volúpia do comércio, o capitalismo e o consumismo regeria a vida das pessoas. Será que estamos vivendo esses dias? Ele dá uma outra dica e diz que eles casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, o conceito de aliança já não existiria mais. Se trocarias de parceiros como quem troca de carro ou até mesmo de roupa. Serias também como nos dias de Ló, aonde a imoralidade, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo imperaria sobre povos. Será que estamos vivendo esses dias? E ele diz, mas, então será como nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Por quê? Nos dias de Ló e nos dias de Noé, porque os dias de Ló e os dias de Noé marcam um juízo final na Bíblia. Os dias de Noé houve um juízo final, o dilúvio. Nos dias de Ló houve um juízo final, o dilúvio. Ou melhor dizendo, Sodoma foi queimado com fogo e enxofre. Agora, ouça-me, o que é fogo e enxofre na Bíblia para você? Alguém diga ao menos, errado que seja. Inferno, exatamente. Então nós temos duas realidades que Jesus apronta para a sua vinda. Dois juízos final. Um juízo final representa Ló, a igreja que foi salva do fogo do inferno. Outro juízo final representa a igreja representada em Noé, que quando acabou o juízo, teve recomeço, porque ali fala de reino, ali tem reconstrução. Não fala só de você ser salvo do inferno, mas fazer parte do reino do Messias, quando ele vir estabelecer seu reino eterno. Fala de dois juízos final. Ló foi salvo do fogo do inferno. Por quê? Ele é a igreja representada ali. Uma coisa é a salvação, outra coisa é reino. Salvação fala de você sair do Egito. O reino fala de você entrar em Canaã. O reino do Messias. Não podemos estar apoiados só em questões místicas. Jesus Cristo, hoje, Ele está num corpo físico e vai vir estabelecer um reino físico. E quem aqui opera através do seu reino invisível, naquele dia terá a condição de andar no seu reino físico. Hoje Ele não vem por aparência. Hoje Ele não vem por aparência. Por quê? Porque hoje Ele está medindo quem realmente abraçou, mesmo no Espírito, aquilo que é dele. Porque o reino de Deus, a moeda do reino de Deus é o sangue. O idioma do reino de Deus é a honra. E Deus quer se relacionar conosco por honra. Por isso que Ele estabeleceu para Adão
um nível de estabelecimento por honra. Agora há uma realidade de honra, de baixo para cima, de cima para baixo. A honra pode ser dada na presença, mas de baixo para cima, a verdadeira honra se dá na ausência. O pastor Ronaldo chamou o Guel aqui em cima, a sua esposa, que eu não sei o nome agora, e os honrou publicamente, na presença de todos. O Guel foi honrado, porque essa honra veio de cima para baixo. Mas sabe quando que o Guel honra o pastor Ronaldo? Amanhã, quando o pastor Ronaldo não está aqui. Você que é pai e mãe, pode elogiar um filho na frente de todos e dizer: esse meu filho é bom aluno, é bom filho, é uma boa filha. Mas sabe quando que ele te honra? Quando você não está. E ele faz tudo o que faria se você estivesse ali. E isso explica por que Deus é invisível ou se faz invisível. Por quê? Porque a honra de baixo para cima se dá na ausência. Deus não podendo se fazer ausente, se faz invisível para que você o honre. Porque o que te mata e o que me mata não é o que nós fizemos na frente dos outros. O que me mata e o que te mata é o que nós fizemos escondidos, sozinho. Mas você não está sozinho, Ele está lá. Irmãos, pense bem, se cada vez que nós formos conversar, Jesus, Deus, estivesse corporeamente sentado numa cadeira junto com a mesa, a nossa conversa seria outra. Não ia ter fofoca, não ia ter murmuração, não ia ter nada. Mas eu quero te dizer, Ele está. E por que Ele se faz invisível? Porque Ele estabeleceu um código de andar em honra. Quando Ló é salvo do fogo e do enxofre, ele vive uma realidade de sair do inferno, de ser salvo do inferno. O dilúvio é um juízo que fala de reino, porque tem recomeço, tem reconstrução. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque Noé, porque Noé, no juízo dos dias de Noé, como Noé salvou a sua família, Deus pôde reconstruir o mundo. Ló não salvou sua família, Deus não pôde reconstruir nem a cidade. Ser salvo do inferno não te dá direito à reconstrução. E nós estamos vivendo dias que a vinda do Filho do Homem está aí. E como que compreendemos isso? Quando compreendemos os nossos dias. Então vamos compreender o movimento da serpente. Ouça-me uma coisa. O diabo, ele não começou a sua obra derramando sangue. Satanás começou a sua obra mudando o pensamento de uma pessoa. Diga-se de passagem, uma mulher. Vou repetir isso. O diabo não começou a sua obra derramando sangue, matando, cortando. Ele começou a sua obra mudando um pensamento. Agora, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, nós temos uma realidade, se os irmãos puderem abrir. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Uau! Segura aí, por favor. Obrigado, mano. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Uau! Alguém me explique isso. Em Gênesis, no começo de todas as coisas, era uma serpente, era uma cobra. Em Apocalipse, no final de todas as coisas, é um dragão grande, enorme. O que aconteceu? Ele cresceu. Cresceu.
O que isso significa? Significa que a obra de Satanás, no fim das coisas, seria uma volúpia muito maior do que o começo dela. Agora, se ele começou enquanto cobra, uma serpente, mudando o pensamento de uma pessoa, o que ele estaria fazendo nos últimos dias? Mudando muitos pensamentos de muitas pessoas. Por isso que hoje nós não lidamos mais com aquele demônio que cai na igreja. As pessoas dizem, a igreja perdeu o poder. Eu sou do tempo que as pessoas caem endemoniadas. Ouça, o demônio que eu e você lidamos hoje, não cai no chão. Nós precisamos entender os dias que estamos vivendo. Precisamos entender a guerra que estamos inseridos. Por quê? Porque quando mudam-se as guerras, mudam-se também as armas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos perdendo nossas batalhas dentro dos nossos lares. Sabe por quê? Porque estamos lutando com as armas que nos deram vitória num tempo passado, mas não são suficientes para nos dar vitória hoje. Por quê? Porque a guerra mudou. E mudam-se as guerras, mudam-se as armas. E tudo que o diabo quer é que eu viva fora da estação. Mas os filhos do reino, é dado conhecer os mistérios do reino. E aos seus santos profetas, ele avisa o que há para acontecer. Por isso é que estamos tocando uma trombeta para dizer, entendamos os dias que estamos vivendo, para que a minha e a sua família seja salva e estejamos inseridos na reconstrução do reino. Aleluia! Paulo diz sobre o Deus desse século, falando do Satanás, o Deus desse século. Pastor Ronaldo, se Deus respeita o nosso calendário na terra, poderíamos dizer sobre o Deus desse século, não é o Deus do século passado. O Deus desse século não é o Deus do século futuro. Corremos o risco de estarmos há 18 anos lutando contra um principado que já não é mais. Estamos lutando contra o Deus do século que já vazou no ano 2000. E há 18 anos já o Deus desse século. Há 18 anos atrás, nossas crianças começaram brincando com Nemo. E agora estão brincando com a baleia azul. Porque é Leviatã. Corremos o risco. Estamos lutando com um adversário que não existe mais. Ele é o mesmo, mas ele reconfigura o seu cenário. Por isso que hoje, qual é a nossa guerra com o demônio que cai no chão? Não, se nós deixar, ele até prefere cair no chão, ele quer ser entrevistado, esse tipo de coisa, para que você esteja distraído com aquilo que ele realmente está fazendo. Hoje a nossa guerra, o que é? É contra a racionalidade, o intelectualismo, muitas filosofias. Por isso que filhos nossos, nascidos na igreja, criados na igreja, filhos de pastores, filhos de líderes amados, aos seus 17 anos de idade, vão para uma universidade, 6 meses depois, voltam para casa dizendo, pai, eu sou ateu. Quem sabe o que eu estou falando, por favor, me ajuda. O que acontece? Que é um professor endemoniado numa universidade, 2 vezes por semana, 2 horas por cada dia dessa semana, em 6 meses, conseguiu estabelecer mais convicção dentro daquela mente do que 18 anos debaixo da casa de um pai e uma mãe que ama a Deus. Precisamos saber a guerra que estamos vivendo, a guerra que estamos inseridos. Hoje não lidamos com demônios que caem na igreja, mas com filosofias vãs. Por isso precisamos resgatar nossa casa, porque há uma arca disponível para ser construída. E como que eu sei? Eu preciso entender as figuras da realidade. Quando
Deus estabeleceu na sombra de uma realidade espiritual que o povo de Deus ia ser liberto do Egito pela Páscoa, que simboliza a nossa libertação da morte para a vida eterna pelo sangue do verdadeiro Cordeiro. Nesses dias, sabe o que acontecia? Faraó, Lúcifer, o principado, o anticristo, na pessoa de Faraó, decidiu que ia matar todos os machos que haviam nascendo naquele dia. Aqueles dias, Faraó disse: mata todos os machos que vão nascendo. Mas Moisés era só um símbolo do verdadeiro libertador. Quando chegou o verdadeiro libertador, naquele para sair do Egito, um cordeiro, uma ovelha foi cortada, e aquele sangue libertou o povo de uma geografia, de algo físico, que simbolizava para uma realidade espiritual, até que o verdadeiro Cordeiro apareceu. João Batista olhou para ele e disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não é uma libertação geográfica, mas algo para a eternidade. E quando o verdadeiro veio, um menino se nos deu, um filho nos nasceu. O principado estava sobre os seus ombros. O principado não estava sobre o menino, estava sobre o filho. Por isso a igreja não pode ser menino, a igreja tem que ser filho. O principado não está sobre o menino, a autoridade está sobre o filho. E quando o verdadeiro veio, estava para nascer, dar início a uma geração libertadora, assim como Moisés. O que o anticristo, o que o principado das trevas resolveu fazer através de Herodes? Mandar matar todos os machos que vinham nascendo. E agora que estamos na iminência da segunda e grande vinda do Senhor, e Ele diz: eu virei nesses dias exatamente igual. E qual que o diabo está fazendo? O mesmo Satanás que se reconfigura está mandando matar todos os machos. Mas nos dias atuais, da nossa cultura, ele não pode matar uma criança. Se não pode matar uma criança, então com as ideologias do gênero, ele mata o macho, não precisa matar a criança. Precisamos entender em que guerras estamos. Não temos que brigar com ativistas. Temos que, dentro dos nossos lares, vencer os principados e guardar nossos filhos e nossa geração. Por isso, invista no departamento infantil. As últimas 2 décadas, o que o diabo investiu no universo infantil não tem precedente. Ouça, mãe, Deus não te chamou para ser uma mãe moderna. Deus te chamou para ser uma mãe eterna. Não deixa que a modernidade roube a eternidade. Nossas crianças, nossos jovens na igreja, muitos deles sendo discipulados pela Lady Gaga, muitas das nossas crianças sendo discipuladas pela Monster High, e agora estão dando os nossos bebês para a galinha pintadinha e para a Pepa discipular. Não, 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 ela tem mãe, seu filho tem mãe, seu filho tem pai. Estou pregando para os céus dessa cidade. Uma arca. Constrói uma arca. A salvação é uma coisa, reino é outra. Trabalhe para o reino, para a reconstrução do reino. E qual é a reconstrução do reino? O tripé da reconstrução do reino. As 3 bases da reconstrução do reino. Quando as águas baixaram, Deus vem e diz para Noé: Noé, tira a sua família de dentro da arca. Família. Noé desce da arca, faz um altar para Deus. Altar. Olha para o alto e vê um arco no céu, e Deus diz: é minha aliança. Família que tem um altar e uma aliança com Deus é o tripé da reconstrução do reino.
missionários que estão nesse lugar, jovens afogueados que estão nesse lugar, deixe Deus te usar para salvar a muitos, mas não perca a sua casa, porque reino tem a ver com casa. Deixa eu dizer algo para você, a promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não devemos enviar um missionário, devemos enviar uma família missionária. Precisamos saber os dias que estamos vivendo. Família que tem um altar e que entende o que é aliança. Digno entre todos seja o matrimônio. Entre todos. Sabe o que quer dizer entre todos? Entre todos. Entre as crianças, digno de honra seja o matrimônio. Entre os adolescentes e jovens, dignos de todos, seja o matrimônio. Entre os viúvos, seja digno de honra o matrimônio. Entre os divorciados, digno de honra seja o matrimônio. Por quê? Porque a Bíblia começa em Gênesis com um casamento e vai acabar em Apocalipse com um casamento. Porque Deus é Deus de aliança. Mas a igreja trabalha muito para consertar relacionamentos e esquece de trazer o conceito da aliança. Aliança protege relacionamento, relacionamento não protege aliança. Você está guardado por Deus não é porque Deus te ama, não. Você está guardado por Deus porque Deus não quebra aliança. Você pode pecar hoje e amanhã você vai entrar no seu quarto, orar, e Deus não nega o relacionamento. Sabe por quê? Porque Ele não quebra a aliança, você tem direito ao relacionamento. Porque Deus é um Deus de aliança. Já teve dia que você que está casado aqui, nessa noite, já teve dia que você teve vontade de dormir fora de casa. E não é porque não amava a esposa, não. Porque você amava. Mas aquele dia amar a esposa não era o suficiente. Você só não foi por causa da aliança. Porque a aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Porque Deus é Deus de aliança. Família que tem um altar e uma aliança. Isso é reconstrução do reino de Deus. Então Noé preparou uma arca para a salvação da sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem fechou a arca, a porta da arca? A arca tinha uma porta que descia para a terra. Quando a arca ficou pronta, toda a família entrou. Quem fechou a arca? Deus fechou a arca. Sabe por que Deus fechou a arca? Porque não tinha tranca pelo lado de dentro. A arca não tinha tranca pelo lado de dentro. Se Noé quisesse abrir, não podia sair. Por quê? Porque família, igreja, tem hora que a pressão é tão grande que a gente prefere sair e morrer afogado do que ficar dentro dela e ser salvo. Ele, sabendo o que ele estava fazendo, ele não deixou a oportunidade para esse cara abrir a porta. Por isso fica aí dentro, sofre a pressão. Por isso que muitas vezes você pensou em quebrar a aliança e não quebrou. Não foi você, foi Deus segurando a porta pelo lado de fora. Não tem a ver com você, mas com a fidelidade dele para com a sua casa. Não podia abrir a porta. Só que Deus falou também: Noé, em cima, no teto, constrói uma janela. E a janela tem tranca por dentro, não por fora. Porque a porta para a terra, você não tem direito de sair. Mas uma janela para o céu, você tem direito de ter. Uma porta para você sair, não. Mas uma janela para o céu você pode abrir. Por quê? Porque quando as águas baixarem, se você tem uma janela aberta para o céu, eu abro para você uma porta na terra. A janela aberta para o céu é que tu consegue a graça de manter a pressão.
família, altar, aliança. A igreja precisa encontrar o seu lugar. A igreja brasileira, ela celebra tanta salvação, que é lindo, mas vive num contínuo ciclo de salvação. E o reino é geracional, o reino é continuidade. Cara, menino se cria na igreja até os 15 anos. Aos 15 anos de idade ele vai para o mundo. Daí usa droga, vira bandido. Aos 30 anos, ele volta para Jesus e está na igreja. Ele é o troféu da igreja. Ele é a alegria da igreja. Ele tem facada para mostrar, tiro para mostrar. Uau, a igreja, o teto não suporta a explosão da igreja de saber que Deus resgatou aquela pessoa. Aleluia! Mas aquele menino, aquela menina, com 16, 17, 18 anos, que decide sofrer as pressões do mundo e permanecer no Senhor e na igreja, parece que isso não tem significado para a igreja. Ele sente até a vontade de dizer: meu Deus, não tem um testemunho. Dá uma vontade de ir para o mundo para ter a festa quando volta. Salvação é salvação. Reino é continuidade. Por quê? Porque você morre, mas não acaba. Você continua na vida dos seus filhos. Deus não é Deus de Abraão. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um filho chamado Adão se desviou e foi salvo. Aleluia. Sabe por que foi salvo? Por causa de um filho que não se desviou. Foi obediente até a morte. O que não desviou, salvou o perdido. Um reino é um reino de continuidade. Uma janela aberta para o céu, irmãos. Precisamos entender os dias que estamos vivendo. Dias de ideologias que roubam a mente dos nossos filhos. As universidades estão aí. Quantos jovens fazem faculdade aqui hoje? Me levante a mão, por favor. Levante a mão, preciso te ver. Você jovem que faz universidade, jovem ou velho, seja quem for, entenda uma coisa. Existe uma teoria da relativização que era legítima. Se vocês dois estiverem andando no carro, passeando de carro, você em relação a ela está parado, mas em relação ao que está fora do carro, vocês estão andando. Isso é a teoria da relativização. Pronto, chega. Pegaram uma coisa legítima para criar a ditadura da relativização. A teoria da relativização, onde tudo é relativo. Não existe mais uma verdade absoluta. Você é homem, depende. Como você se vê, como você se enxerga. Você pode ser um homem, pode ser uma mulher, talvez. Ou talvez você seja um homem, mulher, uma mulher, homem. Ou talvez você seja só um ser híbrido. Sei lá, você depende. Não tem mais uma verdade para nada. Tudo é relativo. Quantos que estão na faculdade sabem o que eu estou falando? Eu quero dizer para você que no reino do Espírito você não é relativo. No reino do Espírito você é absoluto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teoria da relativização, ela é a fábrica da dúvida. Porque no final das contas, não se tem uma verdade, só se tem dúvida. Então ela é a fábrica da dúvida. E por que ela fabrica a dúvida hoje? Por que as universidades se tornaram a fábrica da dúvida? Oh, por quê? Porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza. E se eu fabrico dúvida, eu mato a certeza. A teoria da relativização é o sepulcro da fé. Estude, se forme, tenha o seu canudo, mas não se aparte da verdade de Deus. Precisamos saber quais são os nossos adversários hoje. Eu já
Preguei tanto aqui, pastor, que eu não quero ser longo, porque o que eu quero liberar aqui são sentenças sobre os céus dessa cidade. Por isso, eu digo sim para o departamento infantil. Eu digo sim nas regiões celestiais para essa escola que está para nascer aqui. Eu digo sim. Nossos filhos precisam ser guardados. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo que precisamos guardar o Moisés, escondê-lo na casa de Faraó. Não tem como você isolar e colocar o seu filho numa cápsula. Vai ter que aprender a escondê-lo na casa de Faraó. Quantos estão comigo? Nossas crianças não podem estar vulneráveis. Irmãos, se eu pegar uma criança sua agora e levar num centro de macumba, você tem um infarto. Mas expor a sua criança aos desenhos satanistas que eles assistem de casa, para você está tudo bem. Você precisa saber em que tempo você está, em que guerra você está enfrentando. Nós temos crianças hoje na igreja que aos 14, 15 anos de idade, o pai tem uma garantia absoluta sobre ela, porque ela nunca nem atravessou a estrada. Entra no carro, escola, escola, casa, casa, igreja, igreja, casa. Mas quando você vai conversar com o líder de adolescente, esse garoto, essa garota de 14, 15 anos, já cortou pulso, já fez pacto em sites de comunidade satânica, já fez sexo virtual e tantas coisas que você com 30, 40, 50 anos não deu conta de fazer, e eles com 14 já fizeram. Eu não quero assustar você. Eu acho que eu quero, sim. Eu quero assustar você. Eu quero assustar você. Por quê? Porque enquanto o Faraó matava muitos machos, Deus levantava uma geração libertadora. Nesses mesmos dias, tem uma geração libertadora se levantada. Cadê as mães que vão proteger seus Moisés no rio de Deus? Que até mesmo dentro da casa de Faraó estarão protegidos. Entenda. Por isso que Elias, irmãos, Jezabel, o principado chamado Jezabel, ela trabalha numa coisa só: desconfigurar o padrão da família de Deus na terra. Por isso que a Jezabel, mulher, aquela que Deus pedagogicamente permitiu que nós víssemos qual era a tônica dela, assumiu o comando à frente de um marido vulnerável. Elias se levanta e confronta aquele principado, levanta um altar para Deus, enquanto é levantado um altar para Baal, e ele vence. E quando ele vence, Deus responde com fogo. Aquele dia, o governo de Israel que estava debaixo de Baal foi trocado, o governo de Deus voltou. Por quê? Porque altar estabelece trono, e trono dita governo. Por isso, a guerra contra Jezabel não é apostila de papéis. A guerra contra Jezabel é uma guerra de altares. Então, depois que Elias, ele troca o governo, arranca o governo de Baal, devolve o governo de Deus para Israel. Então Jeú vai com a apostila e pode derrubar Jezabel. Vai com o curso e pode. Porque se não houver a troca de altares, meu pastor, Jeú não pode. Jeú só pode derrubar fisicamente. O apostólico só pode entrar. Agora esse mesmo Elias, antes que venha o dia grande do Senhor, Malaquias capítulo 4, 3 ou 2, lá, o último versículo do Antigo Testamento, antes que venha o terrível
e glorioso o dia do Senhor. Terrível e glorioso. Como que uma coisa pode ser terrível e pode ser gloriosa? Depende de que lado do cenário você vai estar. No dia do dilúvio, quem estava do lado de fora foi terrível, mas para quem estava dentro da arca, o dia do Senhor vai ser terrível e glorioso, dependendo de que lugar você vai estar no cenário. E o que o espírito de Elias vai fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, um grande mover de restauração familiar vai acontecer antes que venha o grande dia terrível do Senhor, porque Deus quer que ao descer das águas, todas as famílias sejam recuperadas. Aleluia! E Deus vai converter, toca mesmo, meu irmão. Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora me responde uma pergunta aqui. Se Ele primeiro vai converter o coração dos pais para depois dos filhos, quem está desviado? Então, convertemos-nos ao Senhor para devolver os nossos filhos para Ele. Sempre que Deus visitou uma geração que estava desviada, a palavra sempre era a mesma: os vossos pais me deixaram. Vocês estão desviados, adorando a Baal, mas não tem a ver com vocês. Vocês só estão onde estão porque os vossos pais vos deixaram. Por isso, arrependemos-nos, pais, para que os nossos filhos voltem ao Senhor. E os pais se converterão aos filhos, e filhos se converterão ao pai. Então Jesus olha para João Batista e diz: esse é o Elias que havia de vir. Por quê? Porque João Batista olhou para Herodes e disse: essa esposa não é sua, essa é a mulher do seu irmão. Ele confrontou um padrão errado familiar. Logo Jezabel, na pessoa de Herodias, levanta uma feitiçaria para arrancar a sua cabeça. Na igreja de João Batista, Herodes não podia congregar. Sabe de uma coisa? Tem muita gente na igreja que precisa devolver a esposa para o irmão. O Senhor está alinhando a sua casa. Você sabe o que quer dizer Elias? Elias quer dizer Jeová é Deus. Você sabe o que quer dizer Jezabel? Quer dizer que Baal é Deus. Então, meu irmão, se você colocar um nome no seu filho de Elias, sabe como que você vai chamar ele? Elias. Elias não era chamado de Elias. Elias era chamado de Jeová é Deus. Alguém precisa entender. Jeová é Deus nasce, Jeová é Deus, você é lindo. Jeová é Deus está na hora da mamadeira. Jeová é Deus vai crescendo. Jeová é Deus, não mexe aí, Jeová é Deus. Se desce dessa cadeira, Jeová é Deus, você vai cair. Jeová é Deus vai crescendo. Jeová é Deus, larga a bola, filho. Jeová é Deus, está na hora de tomar banho para a escola. Jeová é Deus, está na hora de dormir. Aquele menino cresce, e quando ele cresce, ele vai assistir filme no cinema. E o cinema diz, sabe o que? Baal é Deus. Então, ele vai passar uma noite na casa da avó, e a avó diz, Baal é Deus. Então ele entra nas escolas, a escola diz, Baal é Deus. Ele vai na universidade, a universidade diz, Baal é Deus. Ele diz, não, Jeová é Deus. Não, Baal é Deus. Não, Jeová é Deus. Baal é Deus. Não, meu pai, minha mãe imprimiu dentro de mim que Jeová é Deus. Jeová é Deus. Jeová é Deus. Jeová é Deus. Imprima dentro do seu filho que Jeová é Deus. Imprima dentro da sua criança que Jeová é Deus. Por quando quiser dizer que Baal é Deus, ele, de dentro dele, uma voz vai dizer, Jeová é Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Acho que versículo 3 ou 4. Dá para colocar aí, irmão? Ouve, ó Israel,
e atenta em guardares para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais na terra que emana leite e mel. Vem comigo. Ouve Israel, o Senhor é o Deus, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos. Eu gosto da tradução, que a maioria das traduções diz: tu inculcarás aos teus filhos. Tu inculcarás. Irmão, sabe o que é inculcar? Inculcar é diferente de informar. Inculcar é diferente de dar um aviso. Você já viu uma pessoa inculcada? A pessoa inculcada é aquela pessoa que você tenta mudar o pensamento dela, você não consegue. E quando você está saindo, desistindo, vem outro para tentar fazer o que você não conseguiu, você já rouba a fé da pessoa e diz: nem adianta. Ele inculcou com isso, ninguém tira da cabeça dele. Leia o original e você vai ver: tu inculcarás os teus filhos. Seu filho passa muito tempo assistindo e vendo muita coisa. O que ele está inculcando? Tu as inculcarás aos teus filhos. De que forma? Falarás delas sentando em tua casa. E quando você estiver sentado, você vai falar sobre o Cristo e o seu reino. E andando pelo caminho, quando você estiver andando, você vai falar do Cristo, rei do seu reino. E a hora que você for deitar, botar ele para dormir, você vai falar do Cristo e do seu reino. E quando você for levantar, tirá-lo da cama, você vai falar do Cristo e do seu reino. Cadê o 8? Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. Uau! Precisamos entender os dias que estamos vivendo. Porque isso você vai atar na palma da mão e no frontal dos olhos. E quando o anticristo vier para o seu filho, para marcar o sinal da besta na mão ou na testa, não vai ter lugar, porque ele já está marcado com as palavras do reino. Porque o diabo trabalha com espaços vazios. Ele não tem casa, ele trabalha com lacunas. E quando o anticristo vier marcar o sinal da besta na palma da mão ou na frontal dos olhos, na testa, sabe de uma coisa? O demônio vai voltar e vai dizer: Lúcifer, aquele moço não dá, aquela garota não dá, já está cheio, já está marcado com as palavras do reino. E o que ele está marcado? Que Jeová é Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Não queira mostrar para o seu filho o quanto que esse mundo é perigoso, o quanto que o diabo está fazendo. Ensina a amá-lo a Deus. Uma pessoa que ama a Deus. Essa palavra estará no teu coração. Talvez não chegue no coração do nosso filho, porque não esteja suficiente no nosso. Mas o Senhor está nos alinhando. O Senhor está nos alinhando. Você precisa entender que Deus, pastor Ronaldo, você é só um elo de uma linhagem. Deus não enxerga você, Deus enxerga a sua linhagem. Por isso que está escrito que quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, sabe o que aconteceu? Está escrito em Hebreus que Levi, nos lombos de Abraão, deu dízimo. Uau, cara! Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus enxergou e viu, sabe quem dando dízimo? Levi, nos lombos de Abraão, estava dando dízimo para Melquisedeque. Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus olhou dentro de Abraão. Quem Deus viu? Deus viu Isaac. Deus olhou para Abraão e viu que dentro de Isaac tinha Jacó. Uau! E Deus viu que dentro de Isaac, que dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, tinha Levi. E ele viu Levi dando dízimos. Por causa de um dízimo que o tataravô deu para Melquisedeque. Mais tarde, Deus decidiu que todos os dízimos de Israel viriam para a casa de Levi, porque ele deu dízimo dos lombos do seu tataravô.
Você tem noção que você faz para Deus hoje? Sua linhagem está fazendo. Abraão, pisa nessa terra, porque aonde pisarem a planta dos teus pés, eu darei a tua descendência. Abraão, aonde você pisar nessa terra, guerrear, vencer e fincar uma bandeira do reino, quando a tua descendência vir, não vai precisar lutar nem guerrear, já o território é dela por herança. Mas se você não guerrear, esse boleto vai ficar para alguém pagar. O que você faz hoje afeta toda a sua linhagem. Talvez você esteja aqui, resultado da oração de alguém que você nem sabe o nome na sua linhagem. Quantos estão comigo? Precisamos entender os dias que estamos vivendo. Eu não quero me delongar. Família que tem o altar e que entende a aliança, o tripé da reconstrução do reino. Fica de pé comigo, por favor. Pastor Ronaldo, já não é mais de palavra que nós precisamos nesse final de semana, cara. Mas de um coração rendido. De um coração, cara, que medite na palavra. Quando você acordar, eu sei, sabe, irmãos? Quando eu acordo, o WhatsApp me chama. Mas a escolha é minha. Qual é o meu primeiro petisco em jejum? Sou eu que escolho. Todo mundo que quer ajudar a minha saúde sempre fala de eu comer ou tomar alguma coisa em jejum. Cara, o que você come em jejum define a sua saúde do dia. E nela medita. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Volta para sua casa, ama sua família. Fiquem dentro, essa porta, quem abre para o lado de fora é Ele. Quando as águas baixarem, se você tem uma janela aberta para o céu. O pastor Ronaldo, eu falei para você que eu nunca estudei teologia. E nunca estudei teologia na minha vida, cara. Mas um dia eu resolvi estudar. Então, eu tinha que fazer uma prova para eles medir qual era a minha condição, para ver como é que eles me encaixavam. Eu fui lá e fiz uma prova, acho que uma prova de equivalência, uma coisa, só foi isso que eu fiz na minha vida. E lá tinha uma pergunta: qual foi a primeira conquista de Israel quando entrou na terra prometida? Um pastor do meu lado que estava fazendo também a prova disse: é Jericó, Juscelio. Disse: uau. E eu respondi: Jericó. Na hora deles corrigir a prova, sabe o que acontece? Eu acertei. Porque a teologia diz que a primeira conquista de Deus, do povo de Israel, foi a cidade de Jericó. Mas em quarto de oração, o Senhor me falou: minha primeira conquista em Jericó, minha primeira conquista na terra de Canaã, foi uma família, a família de Raabe. Eu não conquistei a cidade eu destruí para conquistar uma família.